Olá, meus amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos continuar os estudos do nosso Tratado da Verdadeira Devoção, sempre clamando a presença do Espírito Santo aqui conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, dai-nos sempre a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, possamos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai e ao réu livrai também. De todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura e guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor ao Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando os estudos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, estamos no 5º capítulo, agora a partir do verso 159, dizendo que esta devoção é um caminho seguro. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para ir a Jesus e alcançar a perfeição, unindo-nos a Ele. Por esta prática de devoção que ensino, não é de modo algum nova, como afirma M. Boudon, falecido há pouco em odor de santidade. Numa obra que escreveu sobre esta devoção, ela é tão antiga que não se lhe pode marcar com precisão o início. É certo, no entanto, que há mais de 700 anos se encontram vestígios dela na igreja. São Odilão, abade de Cluny, que viveu cerca do ano de 1040, foi um dos primeiros a praticar publicamente esta devoção na França, como se vê na sua vida. O cardeal Pedro Damião refere que no ano de 1016 o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem, na presença do seu diretor, e de uma maneira muito edificante, pôs uma corda no pescoço, tomou a disciplina e colocou sobre o altar uma soma de prata, como sinal de sua dedicação e consagração à Santíssima Virgem. Manteve-se tão fiel a este ato durante toda a vida que mereceu, na hora da morte, ser visitado e consolado pela sua amável soberana, e receber dos seus lábios a promessa do paraíso como recompensa dos seus serviços. Já pensou nós, eu e você, escravos, consagrados, devotos, fidelíssimos, se formos de Nossa Senhora, como ela espera que nós sejamos? Na hora da nossa morte, nós podemos receber essa visita dela em pessoa para vir nos recolher e nos levar, assim como ela faz com os nossos dons, recolher a nossa alma e entregar no colo de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? E é esse o caminho que nós queremos, é isso que nós buscamos. Cesário Bolando fez menção de um ilustre cavaleiro, Walter de Birbach, parente próximo dos duques de Lovaina, que por volta de 1300 fez esta consagração de si mesmo à Santíssima Virgem.
A mesma devoção foi praticada por muitos particulares até o século XVII, em que se tornou pública. O padre Simão de Royas, da Ordem da Trindade, também chamado da Redenção dos Cativos, pregador do rei Filipe III, pôs em voga esta devoção em toda a Espanha e na Alemanha. Obteve de Gregório XV, a instância de Filipe III, grandes indulgências para todos aqueles que a praticassem. O padre de Los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, aplicou-se, com o padre de Royas, seu íntimo amigo, a difundir esta devoção por meio de seus escritos e pregações na Espanha e na Alemanha. Compôs um grosso volume intitulado Hierarquia Mariana, em que trata com tanta piedade e erudição da antiguidade, excelência e solidez desta devoção. Então, quando ele fala desta devoção, é a devoção de nos entregarmos completamente como escravos nas mãos de Jesus por Maria. Só lembrando que é isso que nós estamos aqui meditando. No século passado, os reverendos padres teatinos estabeleceram esta devoção na Itália, na Cilícia e na Sabóia. O padre Stanislau Falácio, da Companhia de Jesus, promoveu maravilhosamente esta devoção na Polônia. O padre de Los Rios, no livro já citado, refere o nome dos príncipes, princesas, duques e cardeais de vários reinos que abraçaram esta devoção. O padre Cornélio, a lápide, tão louvável por sua piedade como por sua profunda ciência, foi encarregado por diversos bispos e teólogos de examinar esta devoção. Depois de maduro exame, teceu-lhe louvores dignos de sua piedade, no que foi seguido por muitas outras grandes personalidades. Os reverendíssimos padres jesuítas, sempre zelosos no serviço da Santíssima Virgem, apresentaram ao duque Fernando da Baviera, então arcebispo de Colônia, em nome dos congregacionistas da mesma cidade, um pequeno tratado sobre a dita devoção. Aquele prelado deu-lhe a sua aprovação e a sua licença de o imprimir, e exortou todos os párocos e religiosos de sua diocese a propagar esta sólida devoção na medida de suas forças. Então aqui, nessa leitura que a gente está fazendo, a gente está vendo que muitos padres da igreja primitiva, que muitos reverendos, que muitos bispos, muitos duques, até príncipes e princesas recomendam esta devoção, inclusive decretam indulgências, né? Como diz aqui, indulgências de Filipe III, ele deu grandes indulgências a todos aqueles que praticam. Então, se nós praticamos esta devoção com fidelidade, nós recebemos indulgências, e é tudo isso que nós estamos meditando aqui, né? Quem aprovou, quem fez, quem difundiu esta devoção de se tornar escravo da Santíssima Virgem, até para a gente entender que isso não é uma modinha que vem de agora, né? Isso é algo que vem desde o início da igreja, e a gente continua a partir aqui do verso 162. O cardeal de Berulle, cuja memória é abençoada em toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar a mesma devoção nesse país, apesar de todas as calúnias e perseguições que lhe levantaram os críticos e os libertinos. Acusaram-no de inovação e de superstição. Escreveram e publicaram contra ele um folheto difamatório e serviram-se, ou antes fê-lo demônio por intermédio deles, isso é obra do maligno mesmo,
né? Escreveram e publicaram contra ele um folheto difamatório e serviram-se de 1000 estratagemas para impedir de propagar esta devoção na França. O que não é isso senão uma artimanha do inimigo, né? Mas este grande e santo homem respondeu às calúnias só com a sua paciência e as objeções contidas no referido libelo, com um pequeno escrito em que as refuta vigorosamente. Neste escrito, mostra como esta devoção se funda no exemplo de Jesus Cristo, nas nossas obrigações para com Ele e nas promessas que fizemos no batismo. É particularmente com esta última razão que fecha a boca aos seus adversários. Fez-lhe ver que esta consagração à Santíssima Virgem e por suas mãos a Jesus Cristo não é mais que a perfeita renovação das promessas do batismo. Diz coisas muito belas sobre esta prática, como se poderá ver nas suas obras. O livro de M. Boudon, já citado no verso 159, refere-se os nomes dos diversos papas que aprovaram esta devoção, os teólogos que a examinaram, as perseguições que suportou e venceu, e os milhares de pessoas que a abraçaram, sem que jamais papa algum a tenha condenado. E isso é muito importante. Eu vou marcar aqui, ó, sem que jamais papa algum a tenha condenado. Inclusive, Papa João Paulo II teve no seu pontificado o tema Totus tuus Mariae, todo teu Maria eu sou, porque Papa João Paulo II se consagrou a Jesus pelas mãos de Maria por este método de São Luís Maria Grignon de Montfort, quando ele ainda era seminarista. E estudando a vida de João Paulo II, nós temos o conhecimento que São João Paulo II tinha esse livro aqui do tratado que nós estamos lendo agora como um livro de cabeceira. Livro de cabeceira, aquele que a gente lê sempre, com frequência, todas as noites. Então era um hábito dele, de vez em quando, pegar o tratado e ler. Por isso que todos nós que fazemos a nossa consagração temos que todos os anos reler o tratado. Se o Santo Papa João Paulo II fazia isso e lia esse tratado como livro de cabeceira, lendo todos os dias, o que dirá nós, pobres criaturas, que queremos um dia também chegar à santidade? Tá bom? Então, voltando aqui, sem que jamais algum Papa tenha condenado. Nem seria possível fazê-lo sem derrubar os próprios fundamentos do cristianismo. Consta, pois, que esta devoção não é nova, e se não é muito comum, é por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo mundo. Ah, marca aí, essa frase merece ser marcada. Consta, pois, que esta devoção não é nova, e se não é muito comum, é por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo mundo. Olha que frase mais linda. Verso 164. Esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque é próprio da Santíssima Virgem conduzir-nos com segurança a Ele, como é próprio de Jesus conduzir-nos com segurança ao Eterno Pai. E que os espirituais não caiam no erro de pensar que Maria seja um impedimento para chegar à união divina. Seria possível que aquela que achou graça diante de Deus, para todos em geral e para cada um em particular, fosse obstáculo a alguma alma para encontrar a grande graça da união com Deus? Seria possível que Maria pudesse impedir uma alma de se unir perfeitamente a Deus, visto que ela foi cheia e superabundou em graças e que viveu tão unida e transformada em Deus que ele teve que se encarnar nela?
É bem verdade que a visão de outras criaturas, embora santas, poderia talvez retardar a união divina em certas circunstâncias, mas jamais Maria, como já disse, e não me cansarei de repetir, uma das razões por que tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, que é hoje, como sempre, a mãe do Filho e a esposa fecunda do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Então, uma das razões por que tão poucas pessoas chegam na plenitude da idade, na plenitude da graça de Jesus Cristo, é porque essas pessoas não têm suficientemente Maria formada dentro dos seus corações. E o Espírito Santo não os encontra, a nossa querida mãe, habitando nesses corações. Quem deseja possuir o fruto bem maduro e formado, deve ter a árvore que o produz. Quem deseja possuir o fruto bem maduro e formado, deve ter a árvore que o produz. E quem é essa árvore? A Santíssima Virgem. Quem deseja o fruto de vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Marque aí. Quem deseja o fruto de vida, que é Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Quem quer ter em si a ação do Espírito Santo, deve ter a sua fiel e indissolúvel esposa, Maria Santíssima, que o torna fértil e fecundo, como já dissemos noutro lugar, mais precisamente nos versos 20 e 21. Continuando a partir do verso 165. Estejamos, portanto, certos de que quanto mais presente tivermos Maria nas nossas orações, contemplações, ações e sofrimentos, se não puder ser de um modo distinto e perceptível, que seja pelo menos de uma maneira geral e implícita, tanto mais perfeitamente encontraremos Jesus Cristo. Ele está sempre em Maria, grande, poderoso, operante e incompreensível mais que no céu ou em qualquer outra criatura do universo. Assim, Maria Santíssima, toda mergulhada em Deus, está bem longe de se tornar um obstáculo para os perfeitos chegarem à união com Deus. Então, voltando aqui para nós memorizarmos isto, né? Estejamos, portanto, certos de que quanto mais presente tivermos em Maria, nas nossas orações, contemplações, ações e sofrimentos, em tudo que nós fizermos, quanto mais nós estivermos presente nela, se não puder ser de um modo distinto e perceptível, que seja pelo menos de uma maneira geral e implícita, que tudo que a gente faça, se não for com a nossa perfeita consciência que a gente está fazendo aquilo por Maria, que a gente tenha sempre gravado no nosso coração, que a gente nunca esqueça, né? Que no fundo do nosso coração a gente tenha isso bem gravado, que tudo que nós fizermos é por ela, para ela, nela, com ela. E aí, tanto mais perfeitamente encontraremos Jesus Cristo. Ele está sempre em Maria, grande, poderoso, operante e incompreensível, mais do que no céu ou em qualquer outra criatura do universo. Assim, Maria Santíssima, toda mergulhada em Deus, está bem longe de se tornar um obstáculo para os perfeitos chegarem à união com Deus. Agora ficou bem entendido, né? Aliás, é todo o contrário. Não houve até hoje, nem jamais haverá criatura alguma que nos ajude mais eficazmente nesta grande obra. Seja pelas graças que ninguém é cheio. Voltando aqui. Seja pelas graças que para este efeito nos comunica, pois, como diz um santo, que ninguém é cheio do pensamento de Deus, senão por ti. Seja por garantir-nos contra o espírito maligno em suas ilusões e trapaças.
Lá onde está Maria, não pode estar o espírito maligno. Marque. É impossível, né? A gente já sabe disso, mas é bom marcar. Lá onde está Maria, não pode estar o espírito maligno. Um dos sinais infalíveis de que uma alma é conduzida pelo bom espírito é que possua uma grande devoção a Maria e que pense e fale nela. E esta opinião é esta a opinião de um santo, que acrescenta que assim como a respiração é um sinal certo de que o corpo não está morto, assim o pensamento frequente e a amorosa invocação de Maria é a prova de que a alma não está morta pelo pecado. Bora marcar? Bora lá, devoto, escravo de Maria, marque aí. Assim como a respiração é um sinal certo de que o corpo não está morto, marque. Assim o pensamento frequente e a amorosa invocação de Maria é a prova de que a alma não está morta pelo pecado. Diz a Igreja, o Espírito Santo que a conduz, que só Maria esmagou todas as heresias deste mundo. Por isso, um fiel devoto de Maria nunca cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formalmente, por mais que os críticos resmunguem. Poderá sim errar materialmente, tomar por verdade uma mentira e por bom o espírito maligno, ainda que mais dificilmente que qualquer outra pessoa. Mas, mais cedo ou mais tarde, conhecerá a sua falta e o seu erro material. E quando conhecer, não se obstinará de forma alguma em crer ou sustentar o que tinha julgado verdadeiro. E hoje a gente vai encerrar o nosso estudo aqui a partir desse verso 167. E tendo este finalzinho deste verso como um ponto de meditação, né? Que nós, enquanto consagrados a Nossa Senhora, enquanto fiéis devotos, tendo Maria morando perfeitamente no nosso coração, a gente pode até errar materialmente, tomar por verdade uma mentira, a gente pode até nos enganar, tornar por verdade alguma coisa que seja mentira, ou por bom um espírito maligno, achar que alguém ruim, alguém que venha do maligno, a gente possa até se enganar com aquela pessoa e tomar por bom um espírito maligno, ainda que mais que dificilmente do que outras pessoas, a gente pode se enganar mais dificilmente, mas mais cedo ou mais tarde conhecerá a sua falta e o seu erro material, e quando conhecer, não se obstinará de forma alguma em crer ou sustentar o que tinha julgado verdadeiro. A gente pode até cair, a gente pode até errar, porque não somos perfeitos. Mas se assim fazemos, lá na frente, Nossa Senhora vai dar um jeito de nos mostrar que estamos errados, de nos mostrar o caminho da verdade. E assim, como somos filhos dela e procuramos a perfeição por meio dela, com muita humildade a gente volta atrás e somos capazes de reconhecer o nosso erro e voltar neste caminho que só ela nos conduz, que é o caminho de Jesus Cristo, o caminho da perfeição. E que a gente fique com essa meditação, que por mais que a gente erre, se nós estivermos bem unidos com Nossa Senhora, ela vai nos mostrar que estamos andando por um caminho errado e vai nos trazer de volta com muita humildade, com muito amor, com muita paciência, assim como ela trata a cada um de nós que somos seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa querida Mãe, Maria Santíssima.